Era mais ou menos assim essa equipe. E a gente enfrentava times assim. Algum time lá de Dracena, que era formado lá também na base do mais ou menos. E o resto era só em fazendas ali em volta. Porque naquela época, eu me lembro que Tupi, segundo o dicionário Formar, tinha 42 mil habitantes. 42? 42 mil habitantes. Você pode olhar no dicionário Formar de 1960 que está marcado. Tinha mais ou menos umas 15, 20 equipes de fazendas e sítios com titular e aspirante. Então você imagina quantos times tinha, todos jogando. E vocês jogavam com esses times tudo? E jogamos contra quase todos eles. Mas vocês iam no... Sempre na fazenda. Na cidade eles não iam, era difícil acontecer. Mas acontecia também. Aí em 65 houve o primeiro campeonato comarca. Aí já em 65 já entrou como Tupi Esporte Clube, se eu não me engano. Onde nós somos campeões. Depois em 65 eu já saí, fui jogar no Dracena. Você jogou no Dracena? Isso. 66 eu fui jogar em Oswaldo Cruz. E em 66 o Tupi disputou o primeiro campeonato profissional, onde eu estava fora, da terceira divisão. E estava em Oswaldo Cruz. E Oswaldo Cruz era a terceira também, não? Oswaldo Cruz era a primeira divisão. Primeira? Era chamada intermediária. Intermediária é para subir para subir para especial, né? Isso, subir para especial. Especial é essa série. É onde que tá? Hoje agora a turma do Corinthians, São Paulo, essa turma aí. E no ano seguinte eu voltei para o Tupi Paulista. Aí disputei um campeonato da terceira. 68, creio que eu estive de novo. 69, talvez, ou 68 fui jogar em Dracena de novo. O Tupi não disputou. Aí em 70, se eu não me engano, disputou a segunda divisão pela primeira vez. E era um time muito, muito forte. A gente enfrentava equipes assim, Tupã, por exemplo, ganhava de Tupã lá dentro, ganhava de Oswaldo Cruz lá dentro. Ganhava? Ganhamos. Enfrentamos o Corintinha de Prudente, lá em Presidente Prudente. De igual para igual. A gente era uma equipe que valia a pena. É mesmo? Valia, sim. Com alguns jogadores de... Você lembra quem estava na equipe? Que fazia gol ou só que jogava junto? Não, essa daí que você está falando que é a equipe que valia a pena nos anos 70. Isso, no meu conceito, foi a melhor equipe que teve, porque a gente ficou na faixa de uns 5 anos juntos. Sim. Modificava assim, lateral direito, daí um pouquinho modificava o ponto esquerda, mais para frente entrava um volante, coisa assim, mas pouca mexida. Então o time sabia como jogar. Quando tinha conjunto? Tinha conjunto, valia a pena, a gente enfrentava. Você lembra quem era e o técnico, essas coisas assim? O técnico andou mudando, tinha o Bananeira de técnico, mas não nessa época, ele pegou depois. Sim. Tinha o presidente, era o Nico Pompeu. Sim. Tinha o seu João, o seu Paulo, essa turma toda que acompanhava a gente. O seu João, eu sei, ele tá na foto que eu postei. Isso. O seu João. O pessoal pai do Gerson, né? Pai do Gerson. Isso. Que e tinha o Paulo, que era pai do Vado e do Zico. O Vado chegou a jogar, mas o Vado acabou não jogando na equipe de cima. Também trabalhava muito, pouco tempo tinha para treinar, né? Você jogou com o Badu? Joguei com o Badu também. Você lembra quando? Mais ou menos? Foi no começo, né? Olha, em 73 eu joguei com o Badu. Era aquele time que a gente tinha que eu tenho uma impressão que se chamava Dom Bosco. Dom Bosco? Dom Bosco. Que é aquela equipe que o Vadão disse que nunca vai ser esquecida. Quem é o Vadão, irmão do Nezinho? Vadão, irmão do Nezinho. Dom Bosco? Dom Bosco era o nome do time que a gente tinha lá. Por que ele fala isso? São fatos que marcaram o Tupi Paulista. Ele sempre brinca, ele veio aqui na minha casa um dia e ainda falou, Buque, tem 2 coisas que marcaram o Tupi. O Dom Bosco, nunca ninguém vai esquecer, e os Luniques. Os Luniques. Que era aquele conjunto que tinha lá, que começou lá bem pobrezinho, lá do nada, mas uma turma que valia a pena, se dedicavam mesmo. O Vadão era o cantor deles. O Vadão era cantor dos Luniques? Cantou muito nos Luniques. Não sabia. E no futebol o Vadão era um dos técnicos que a gente tinha, porque ele
Além da raça, é claro, né? Ele tinha técnica. Coisa que o irmão dele não tinha. O irmão dele superava a técnica através da raça. Da raça, né? Porque mais raça que ele. Ali nós tivemos 2 jogadores de raça em Tupi Paulista que nunca vão ser esquecidos. Um é o José Clineu e o outro é o Nezinho. Esses 2 aí tinham uma raça que valia a pena a gente jogar junto e parar para assisti-los. Que valia a pena. Eu já vi uns golaços do Nezinho? Do Nezinho. Nezinho. Zé Clineu eu vi pouco, eu acho que ele foi embora logo. Não, o Zé Clineu continuou lá, ele parou de jogar. Ele parou, né? Ele foi parando e tal. Opção dele. Ficou... Mas o Zé Clineu é um... Você falou que é o seu ídolo. Eu falei para ele, inclusive, como se diz, todo jogador tem um ídolo a quem se apegou. E o ídolo meu, realmente, dentro de Tupi Paulista, foi o Zé Clineu. É mesmo? Porque ele era tudo que precisava. Só não tinha técnica, é claro. Mas ele buscava a bola onde ela chegava, onde ela estivesse. Eu me lembro quando a gente disputou o primeiro campeonato, chamado Campeonato Comarca. A decisão foram 3 partidas em Nova Guataporanga. Nós empatamos a primeira 2-2, o Zé Clineu fez os 2. A segunda 1-1, ele fez o 1. A terceira 1-1, ele fez o 1 de novo. E na prorrogação nós ganhamos por 1, quer dizer, fizemos mais 1, ele fez também esse gol. Nossa. Resumindo, ele fez os 5 gols da disputa que a gente teve para ser campeão. Então aí ele passou... E você... Não, ele já era. Ele levantava a torcida, ele sentia o que jogava. Né? Então, mas se não fosse, teria sido a partir daí também. Porque realmente... Um abraço, garoto. Ele sabe. Eu sempre brinco com ele, eu chamo ele de Garoto Irineu. Porque quando saía o nosso nome na Gazeta Esportiva, campeonato da 2ª divisão pelo Dracena, vinha José Irineu. Eles davam uma erradinha lá e a gente brincou. Então eu tenho guardado bem aqui dentro mesmo do meu coração, esses, nós éramos em 4 de Tupi Paulista nessa época. Então como foi meu primeiro campeonato paulista, e você vê, era a 4ª categoria do estado de São Paulo. 4ª categoria. Não, 3ª. Especial, 1ª e 2ª. 3ª categoria do estado de São Paulo. Então, qualquer time que enfrentava isso não. E então nessa época estava o Jorge Belazzi, Leão, o José Clineu, o Lelinho e eu. Então esses 3 amigos aí, eles nunca vão sair da minha memória. Nunca vão sair. Porque foi assim como os outros, mas eu digo assim, por ser o meu primeiro campeonato, onde nós conhecemos cidades e equipes que hoje, por exemplo, nesse último campeonato paulista, tinha 2 ou 3 delas. Nós temos o Linense, que jogamos contra, temos o Bandeirante de Birigui, Penapolense, o Paraguaçu, tudo isso já disputou o campeonato paulista da divisão 1ª. Eles já disputaram. Por que esses nomes persistem, continuam e em Tupi Paulista hoje não tem futebol, na sua opinião? Porque você falou de 40 mil habitantes. Tinha mais potencial econômico e agora não? Hoje eu ouvi dizer que tem menos de 13 mil habitantes. Eu não sei, estou vendendo peixe, hein? Mas a gente entra lá, dá um aperto no coração, entende? Por quê? A última vez que eu passei lá dentro, estava chovendo, era num sábado, faz uns 2 meses atrás. E só tinha um bar aberto do lado direito, onde era o Faísca ali, o recalque de chutagem. E lá na frente mais um, acho que do lado esquerdo, e mais nada. Isso 9h30 da noite no sábado. Era no tempo que estava um movimento danado. Era aquele fute ali perto do cinema, ia até o jardim e voltava. Aquilo valia a pena, era algo que a gente esperava chegar o dia para fazer. Mas hoje a gente tem que analisar assim, os anos foram passando, as coisas mudando. Hoje é muito... Aquele tempo só tinha o cinema para você assistir. E hoje tinha aula ao sábado, por exemplo, terminava, você ainda ia fazer um pouquinho de fute. Hoje você vai fazer o quê? Hoje tem televisão, hoje tem o videogame, essas coisas todas, filmes nas locadoras, então o povo prefere ser mais calmo, ficar dentro de casa. Ficar em casa, né? Aí inventou o momento dele para sair, quer dizer, eu vou sair de Tupi Paulista e vou para algum lugar.
Onde que ele jogou? Jogou o primeiro campeonato em 63 pelo Dracena. Pelo Dracena. Depois ele saiu. Aí eu me lembro que em 66 ele estava aqui em São Paulo me esperando. A gente se encontrou e falou, só estava te esperando que tá tudo certo pra gente ir pra Alemanha. Sério? Sério. Aí eu falei, mas como ir pra Alemanha? Jogar em que time? Ele falou, não sei, vamos pra Alemanha jogar futebol. Tem um rapaz aí que é empresário, e aquele tempo não tinha esse problema todo com relação ao passaporte. Vamos lá, no documento, vamos lá, já faz rapidamente isso daí. Nós somos em 4. Eu, você e mais 2. Eu falei, rapaz, mas você deve estar brincando. Ele falou, não, vai para a Alemanha. Tô falando sério, ele falou. E eu optei, veja bem, por ficar em casa. Tinha problema com família, minha mãe não andava bem na época, então eu optei por ficar em casa. Nenhum arrependimento, tudo direitinho, cada um segue, procura um jeito de viver. Como dizia o José de Alencar, né? Há momentos em que o espírito mais indiferente é repassado pela gravidade das circunstâncias. E eu optei por ficar em Tupi Paulista. Não se arrependeu? De jeito nenhum. Foi uma história maravilhosa. Tupi Paulista continua dentro do meu coração, nunca vai sair. Sempre, vai ficar para sempre. Uma vez, eu já perguntei isso para você, mas eu não me lembro que você me respondeu. Me falaram que você foi chamado para fazer teste no São Paulo. Não. Alguém sugeriu que eu viesse jogar no São Paulo. Também já fazia 12, 13 anos que não ganhava o campeonato. Falou, vai lá que o time, como dizia, o time tá mal, um a mais lá vai ajudar, ninguém sabe, né? Mas eu não teve isso não. Não. Eu não. Aí você não veio? Não, nem pensava, não. Aí já começou o problema da profissão da gente, né? Comecei a ser professor e tocou o barco. Passei, e aí eu continuo. Quer dizer, me aposentei como professor. Legal. E aquilo que eu ouvi hoje de ser professor, que você disse para mim, que você se dedicou, se dedica e gosta. E eu gostei tanto que quando eu me aposentei, eu parei em frente ao espelho, no dia que não precisava mais ir, botei o dedo bem direitinho na cara de quem estava no espelho e perguntei, valeu a pena? E com toda certeza eu ouvi quando de lá me respondeu sim. Valeu a pena. Valeu a pena, né? Valeu a pena. É verdade. Deixa eu falar uma coisa pra você, voltando de novo ao futebol. Você jogou em quais times? Você jogou no Tupi, jogou no Bangu, você jogou... Bangu de Tupi Paulista, aqueles timinhos que formava lá, aqueles times a gente jogava em todos. Esse do que o Vadão falou aí, como que era o nome? Dom Bosco. Valia a pena. E às vezes a rádio transmitia o nosso jogo. E valia a pena. Com certeza. E eu não gostava de jogar bola, não. Não? Não. Um dia que o João Bosco jogou contra o Dracena, foi uma passagem até engraçada. Eu fui para assistir e formamos um rachinha lá antes da preliminar. Você imagina que hora que era isso, né? E jogamos lá uns 20 minutos. De calça comprida mesmo, correndo para lá e para cá. Quando terminou, sinceramente eu não consigo me lembrar o nome de quem me chamou. Mas era o dono do Dom Bosco, que comandava o time. O Buque joga para nós, está faltando um. Esse joga para nós ainda nem ponta direita era, que eu não gostava, eu gostava de jogar no meio. Gostava do quê? Gostava de jogar no meio. Você jogava de 8, né? De 8, no caso meia direita. Para chamar aquele tempo eles falavam ponta de lança. Então eu falei, jogo. Aí joguei a preliminar, que deu assim uns 35, 40 minutos de cada lado. Aquele solzinho que você já sabe qual era, né? Quando terminou, o meu pai acabou indo para o campo e assistiu, aí alguém disse para ele, olha, esse cara aí tá correndo que nem louco, e ele, antes desse jogo aí, eles ainda jogaram um pouquinho antes. Aí eu fui lá me destrocar, né, por assim dizer, no vestiário, aí o mesmo disse assim, Buque, você não quer jogar de ponta direita para nós não, porque faltou um. Falei, jogo. Quer dizer, você imagina quantos minutos eu já estava jogando. Aí joguei e entrei, e o jogo foi. E os caras passaram na frente da gente, houve um empate. E no final, me lembro, o jogo não terminou, porque eu peguei uma escapada e na saída do goleiro joguei por cima, ela pegou na trave e no chão.
daquelas que pega e volta, né? Eu vibrei, é claro, foi gol, tudo direitinho, e os caras não aceitaram, foi aquela confusão toda e o jogo nem terminou. Então eu não gostava de jogar bola, não, né? Não, tem jogo, um dia só. Só, e assim ia. Qual você gostava mais, professor ou jogar bola? Ah, rapaz, essa pergunta ninguém me fez não, mas se eu tiver que optar por um ou por outro, eu vou optar só pelos dois, viu? Pelos dois? Porque eu como professor, eu gostava, era minha realização, era minha paixão. E futebol, até tampinha na rua eu chutava. Quer dizer, eu tava lá, eu não queria nem saber. Tá, aí nós falamos que você jogou nesse time aí, nesse time de Tupi, mas você jogou no Dracena, jogou no Oswaldo Cruz, jogou no Tupã? Tupã, disputei um campeonato pelo Tupã em 72. É? Depois voltei pro Tupi e disputei o campeonato, deve ser da terceira, em 73, segunda, 73. E 74 ainda teve mais um. Eu comecei e depois parei, foi quando eu me casei e tal. Aí quando foi em 75, parece-me que o Tupi estava disputando a... Não, tá fugindo agora. Mas agora 76, com toda certeza, o Tupi entrou para disputar a chamada Copa Alta Paulista. Aquela Copa que só dava Corintinha de Junquerópolis. E nós entramos. E foi aí a minha despedida do Tupi Paulista, do futebol. Gloriosa, valeu a pena. Me lembro até hoje. Gloriosa. Choro até hoje. É mesmo? Perdemos de Guataporanga, de 1-0. Eles não chutaram nenhuma bola pro gol. Foi um gol de cabeça, de fora da área ainda, no escanteio mal batido. De quem? Do Guataporanga. E saiu um pênalti para nós. E o Buque chutou fora. Sério? Chutei fora. Você também já chutou pênalti fora? Já, não foi o primeiro. A gente erra pênalti. Olha, eu errei em 8 dias, eu errei 3 pênaltis. Sério? Nós jogamos contra o Corinthians de Junquerópolis em Tupi, perdemos 2-0 e eu chutei o pênalti e pegou na trave. Na quinta-feira da mesma semana, veio jogar o Guarani de Adamantina, aquele famoso e glorioso Guarani de Adamantina. E eu perdi um pênalti nesse jogo também. E no domingo, quer dizer, tudo seguido, fomos jogar em Junquerópolis para pagar o jogo. E lá eu errei pagar. Eles vieram em Tupi, a gente tem que ir lá pagar o jogo em Junquerópolis. E lá em Junquerópolis eu errei de novo, botou pênalti. Nossa. Quer dizer, 3 em 8 dias. Fica mal você... Ah, deve ter ficado, porque aí a gente foi jogar em... O time que jogava morou o Pacu depois lá, aquele que jogava em Tupi na década de 50, Rinópolis. Fomos jogar em Rinópolis e saiu um pênalti. E o Jorge, o Leão, né, o Jorge, ele era técnico. Quando saiu o pênalti, não, o Buque não deixa o Buque não vai bater não. Bate o Claudinei. O Claudinei? Batia muito bem. Aí a coisa foi tão engraçada que o Claudinei bateu e errou também. Tá brincando. Então, 4 pênaltis perdidos seguido assim o time nosso. Não acredito. Depois aí o time, nessa época o time já estava bem, né? Já estavam sempre jogando junto. Aí foi quando em 65 já veio o Nezinho jogar com a gente. Depois o Vadão veio também. Vadão era muito bom. O Nezinho era muita raça. Fazia golaços. Você ganhava dinheiro com isso daí? Não, eu nunca me preocupei com dinheiro. É mesmo? Eu devo ter puxado por Garrincha nessa parte, porque o Garrincha jogava sem fazer contrato. Para ele, como diz, dava uma injeção no joelho dele, ele entrava, via o povo, estava bom. Então se tivesse 10 pessoas gritando, ou 1.000, ou 2.000, 5.000, 20.000, que já joguei contra torcida assim já. Lotada 15 mil. Tudo bem. Quando eu joguei em 64 pelo campeonato aspirante, paulista aspirante, joguei contra o Corinthians aqui no Parque São Jorge. Então tinha aí o Ari Ercílio, que depois foi para a seleção, o Rivelino, não precisa nem falar quem é, né, que todos conhecem. Você jogou contra ele? Joguei contra. E Barbosa no gol, falava um Barbosinha, porque já deve ser homenagem ao famoso Barbosa, né? Então, o Parque São Jorge, não sei quantas mil pessoas cabia, mas lotado, não tinha lugar nem para botar o pé. E a gente estava lá dentro. Como que é a sensação? Ixi, a primeira... foi assim, se fosse a primeira sensação, eu acho que seria difícil.
Porque você pisa e não acha o chão. Certo. Você está emocionado com tudo aquilo. Sim. Sabe que tem Rádio Bandeirante, Rádio Tupi, Rádio Gazeta, todas as rádios transmitindo, né? Sério? Estão transmitindo o jogo. E televisão filmando, aquele negócio todo. Mas eu já estava acostumado, porque eu já tinha jogado várias partidas em Araraquara, no estádio da Fonte Luminosa, que é um lindo de mão estádio, que vale a pena. Não é? Então a gente já estava acostumado como se diz, com a plateia, Com a né? galera. Você falou que perto do chão. Na entrada só, Na quando entrada. você entra. Depois, Começou o jogo, você esquece. eu fui um jogador lá em Tupi Paulista, um dos times que eu joguei, que eu sempre fui estável. Com toda certeza, eu era estável. Era mesmo. Eu não tinha esse negócio de falar, puta, o Bucão hoje fez um partidão. Aí na outra partida, pô, jogou mal hoje. Não, eu era sempre aquele... Sei lá, pra mim, o regular, tava sempre naquela minha. Nunca tinha... Às vezes melhorava um pouco, às vezes estava ali do regular pro melhor, mas dizia, fez uma péssima partida, não jogou nada, perdeu daqui, não fez... Não, isso não tinha. Não. Porque eu entrava e eu não olhava. Quando eu entrava, eu não sabia que tinha torcida. Eu não prestava atenção. E nem se tinha uma namorada, nem se tinha meus pais, nada. Eu entrava para jogar futebol. Então, 4, 5 minutos depois que eu entrei, eu já estava dentro da minha casa, daquilo que eu gostava. E com certeza eu sabia fazer, sim. Você falou que teve um juiz que apitou a final de Corinthians. Corinthians e Ponte Preta, no Morumbi, a terceira partida. Quando ele expulsou o Rui Rei, você deve se lembrar disso aí. 77, né, se eu não me engano. Então, esse juiz aí, ele apitou em Tupi Paulista. Qual que era o nome dele? Acho que era o Dulcídio, né, se eu não me engano. Já faleceu, falecido já. Ele Ele apitou o jogo lá? apitou lá. Tem até uma passagem beleza lá que quando a gente vai lá e comenta, o Luiz Paulino, que sempre foi o nosso, entre aspas, roupeiro, porque ele era um cara que ajudava em tudo, estava lá com ele. Era massagista, não era roupeiro, não, desculpa, ele era massagista. Mas quem é massagista, nada? Ele tá só lá enchendo o saco da gente. Sim. E o prazer era nosso, é claro. Claro. E nesse dia, o que o Dulcídio apitou lá, apitou já com tudo certo pro outro time. E levou a mão na cara. Se alguém um dia escrever um livro sobre o Dulcídio, pode botar isso lá, porque o Luiz Paulino foi lá e enfiou a mão na cara dele no meio do campo. Lá tinha. Tupi a gente tinha alguns caras que de vez em quando davam umas briguinhas boas assim. Você sabe que o Luiz Paulino, eu não conversei com ele, mas eu conversei com o filho dele, o Cássio, não é? E acho que ele tá lá em Tupi agora. A última vez eu encontrei em Tupi. Uma maravilha de rapaz. É alguém assim que é para você chegar e tá apaixonado por ele, se encantar, porque ele vale a pena. Vale a pena, né? Não, vale a pena, realmente. Eu tenho um pouco de amizade com ele, ele falou assim que o pai dele tem muitas histórias, muito recorte de jornal. Tem muita coisa do Tupi. Ganhar dinheiro você nunca ganhou, mas lá tinha uns bichos lá, você teve um tempo que você morou. Deixa eu só falar um negócio pra você, como a gente falou agora há pouco, você falou do Luiz Paulino e do filho dele. O Luiz Paulino também teve um marco muito importante na minha vida, no futebol. Porque a primeira vez que o primeiro campo, aquele tempo falava campo mesmo, e até hoje acho que ainda fala, em fazenda é o campo de futebol. Não era nem cercado, nada. Lá parece que cercado só tinha o Baguaçu. Tinha vestiário cercado. E o São Bento também, embora não cercado, vestiário, aquele negócio todo, algo que valia. E o primeiro lugar que eu fui jogar, fazenda assim, com um time que também não sei nem o nome, era time do fulano, ou time de... aqueles nomes que foi. A gente formava lá para jogar em algum lugar. E eu fui jogar lá no bairro das Antas. Foi o primeiro lugar que eu joguei futebol. Assim, botei uma camisa e entrei para jogar. Tinha 16 anos. E o Luiz Paulino era professor lá na escola. Daquela escola lá, ou pelo menos era amigo daquela turma inteira. Aí, passado uns meses, o bairro das Antas foi jogar num local que eu não consigo me lembrar o nome do time, mas era um campo que quem jogasse de ponta direita e depois jogasse de ponta esquerda de novo, jogaria na baixada, porque o campo era caído de um lado, não era um gol caído e o outro não, os gols eram na mesma posição, mas o campo era na baixada. Era um lado que era mais baixo.
mais baixo. Então quem batesse escanteio de um lado que era mais alto era gostoso, do outro lado tinha que botar força na bola. E nós fomos jogar lá, e eu ainda era esse garoto. E lá ele me levou, ele convidou e conversou com a turma do bairro das Antas para que eu jogasse no time deles. Puxa vida, fui tudo feliz. E torneio, você sabe como é que é, 10 minutos cada lado e termina sempre empatado. É terrível, né? Aí disputa em pênalti, o rapaz bateu os pênaltis, e era um jogador só que batia, bati os 3 pênaltis, fiz 2 gols, perdi 1 e ganhamos. Aí jogamos a final, de novo foi para os pênaltis, e aí os caras ganharam. Porque garoto ainda, e vi aquela responsabilidade toda, e são 4 times jogando, aquilo tem gente que nem sei de onde vem. E forma aquele funil onde você vai bater, do pé de cada trave vindo para o jogador. Você não tem nem jeito de correr direito. E eu acabei errando os pênaltis. Eu me lembro que até chorei. Aí meu tio que estava junto consolou ali rapidamente. Aí eu prometi, não vou errar mais. Mas é gozado. Aí eu me lembro uma vez que nós fomos jogar um torneio no Barro Preto de cima, e tava o Oasis, Bandeirantes do Cipó, o Barro Preto de cima e um outro que agora me fugiu o nome. E como era campanha política, o Ciro estava lá fazendo a campanha política dele, né? Ciro, acho que era vereador. O Ciro, vereador, sempre votei nele, valia a pena. Infelizmente falecido, né? Mas valeu a pena. E chegou lá na hora, o Zé Clineu jogou pro Oasis e eu estava no Bandeirantes e mais uns 2, 3 de Tupi Paulista lá, cada um para um time, quer dizer, era gostoso. O próprio time, eu joguei com fulano no nosso time, eu via pelo rádio, sabia que era profissional, sabe aquele negócio todo? Coisa do futebol. E quando terminou empatado o primeiro jogo, foi o time do Zé Clineu. Aí ele foi lá e falou: garoto, é o seguinte, você joga sempre, tá sempre jogando, e eu já parei, tomei aí, deixa eu bater primeiro, pô. Se você bater primeiro e fizer todos, eu vou acabar errando. Falei, tá, bate primeiro. Ele afastou e deu 3 canudos, que ia até buscar a bola, porque não tinha rede. E fez os 3, não tinha rede. Fez os 3 gols. Aí eu fui lá e bati os 3, tudo num cantinho só. Mal chegou lá nos caras, bem devagarinho, com categoria, né, que a gente tinha aprendido. Aí não vai o Vadão pensar que eu batia pior que ele não, hein? O Vadão sempre era. Mas eu batia bem também. Aí segunda remessa, o Zé Clineu foi lá e chutou mais 2. Fez os 2. Fui lá e também 2. Aí mais um, Zé Clineu fez também. Então são 3, 5, 6 pênaltis. Fui lá e fiz também. Aí ficou a decisão pelos goleiros, o nosso goleiro ganhou. Bom, partiu para o segundo jogo, empatamos de novo. E o goleiro já sabia o canto, porque eu bati 6 pênaltis num canto só. Você ameaça aqui, ele sai e você bate lá. Aí eu ameacei aqui, ele fingiu que foi lá e veio aqui. Não, e foi lá. Aí eu bati reto aqui, tudo bem, bati os 3, então foi assim, 9 pênaltis, 9 gols ali, tudo bem, ganhamos o troféu. Aí era gostoso, a turma inteira, me puseram nas costas, e aqueles negócios todos, minha mãe e meu pai estavam lá, ficaram todos orgulhosos, coisa. Então você vê, era uma fazenda, veja bem, Barro Preto de cima, um campo ali, só com cerca de arame, mais nada lá para chegar no campo. Mas aquilo para mim é uma passagem que eu não posso esquecer. Eu estive ali junto com os meus amigos, porque o Bandeirantes do Cipó, eu lecionei lá, a primeira vez que eu lecionei, primeiro ano meu de professor, foi lá no Bandeirantes. E eu jogava futebol lá no Bandeirantes com eles também. Vários domingos eu joguei lá. Então muitos amigos eu tive lá. Você teve lá? Muitos amigos. Então, aí você fala... Até um deles acabou sendo vereador em Tupi Paulista, acho que umas 2 vezes, o Valdemar. Valdemar? Um abraço, Valdemar, mas a gente teve até nossas briguinhas, né? Sério? De futebol, claro, lá. Ele jogava de defesa e eu de ataque, adivinha, baixa madeira, né? É mesmo? Isso é normal, Você jogou com o Dema de Dracena? Joguei com o Dema desde 65. Jogou? Muitas partidas e uns... Eu não tenho certeza se joguei 3 ou 4 campeonatos lá dentro, mas dos que eu joguei, o Dema jogou junto. Ele era bom de bola? Não, o Dema? Não. O Dema era ótimo. Era ótimo? O Dema era o melhor jogador que a região teve. Sério? Sério. Ele era o quê? Ponto esquerdo?
Ele era meio armador, vamos dizer. Meio armador. Seria assim, na época o número 10 ou então o número 5, 4, né? Que era volante, qualquer coisa assim. Sei. Então ele era, mas ele era ótimo demais. Porque uma vez o Tupi... E outra, além de ser o melhor jogador, técnico, ele era de raça também. Raça também. Também. E gostava de uma briguinha. Gostava? Não, gostava de uma briguinha. Muitas vezes nós tínhamos que tirar o Dema de lado e todo mundo daqui e dali, porque ele não afinava de ninguém mesmo. Não afinava? Não. Uma vez o Tupi jogou numa festa de aniversário contra o Dracena. E eu acho que você estava jogando pro Tupi nesse dia aí. Acho que foi um jogo que você falou que... Não tava? Não. Você estava jogando pra quê? Eu me lembro. Não estava jogando, eu estava na arquibancada. Tava na arquibancada? Eu não me lembro que é porque eu não estava no time, deve ter sido em 66 isso, não tenho certeza. Não tenho certeza. E o Dracena foi com 1 minuto e 30 de jogo, foi marcado um pênalti contra a Tupi Paulista. Certo. Aquele pênalti duvidoso e o Dracena saiu 1-0 na frente. Isso daí foi uma briga, não vou citar nome de juiz e ninguém para não ficar chato, mas foi desagradável demais. É mesmo? Foi. Mas eu vi o Dema fazer um lance com o lateral do Tupi e praticamente ele humilhou o lateral. Não sei dizer quem era o lateral daquele jogo. Mas o lance foi na ponta esquerda, muito próximo da arquibancada. Ele deixou o cara falando sozinho. Mas aí eu percebi que ele tinha muita qualidade, né? Agora, falando ainda... Foi outro que não aproveitou também. Que nem você citou o Badu botou na cabeça dele o seguinte: eu vou jogar futebol. E foi pro mundo. Quando eu não fui com ele pra Alemanha, ele foi. Foi, né? Jogou lá, tudo. Depois ele acabou. Eu me lembro umas 3, 4 Copas atrás aí. Eu vi quando o Kuwait, se eu não me engano, se classificou lá contra a Austrália, aquela repescagem que tem, para disputar a Copa do Mundo. O técnico do Kuwait, que o classificou para a Copa do Mundo, era o Badu. Sério? Chegou de avião, um beijinho para todo mundo. Daquela uma emoção que a gente sente nisso daí. Estivemos juntos. E o Dema foi outro caso que ele não quis jogar futebol. Não quis, né? Não. Ele foi chamado com toda a certeza. Ele sabe disso e os amigos sabem. Para jogar no Santos junto com o Pelé. Tá brincando? Tô brincando não. Isso eu comento com meus filhos do tempo. Meus filhos sabem, meus amigos aqui sabem. Ele foi chamado e ele ainda brincou assim: acho que eu ia pegar o lugar do Pagão. Eu falei: mas você jogava muito melhor que o Pagão. É mesmo? É a dupla que era Pagão, Pelé e Pepe, né? O Milton Neves fala nessa... Pagão, Pelé e Pepe, eram os três lá. Direto. Pagão, Pelé e Pepe. Depois do Pagão, eu não me lembro se ele veio para São Paulo ou não. Eu sei que o Pagão parou e entrou, se eu não me engano, o Coutinho. Aí ficou Coutinho, aí foi o Toninho. E eu falei pro Dema: você jogava muito melhor que o Pagão. Se fosse só um jogador técnico que está ali no interior, tudo bem, mas além de técnico, ele tinha raça. Ele tinha coragem, ele não afinava de ninguém. Para ele, como dizia, eu estou dentro do campo e eu sou mais eu. Então, aí você vê, o Badu seguiu a carreira dele, o Dema preferiu ficar por ali. Você jogou com aquele cara lá no Tupã, que eu achava também que jogava muito bem, mas era um palito. O Caveira? Caveira parece que encerrou o futebol dele jogando em Dracena, no time chamado Induscômio. Induscômio? Não vai, o nome está por aí, mas eu não me lembro. Era o dono do time, era o chamado Zé do Posto, que era aquele posto de gasolina que fica de lado do jardim. Aí jogava o Nego Mortágua e o Bombeiro nesse time, nessa época. Craques, não tenho o que comentar deles também, são bons demais, são meus amigos, gosto demais deles e tudo, eles jogavam. Aí quando eu conversei com o Caveira depois disso, ele falou: Buque, o que eu queria mais? Foram em Tupã, conversaram comigo para eu jogar em Dracena, eu ia todo domingo jogar. Tinha do meu lado Nego Mortágua e Bombeiro, o que eu queria mais? Quer dizer, ficaram três volantes ali, 3 meia esquerda de volante, tudo junto ali. Qualquer time que viesse lá, eles seguravam. Né? Então ele me comentou, mas ele batia falta muito forte. Ele era um líder dentro do campo também, valia a pena. Jogava bem, né? Jogava bem demais. Quem, então, na sua opinião, eu acho que tá aí, eu acho que era um dos craques da Alta Paulista. Se tivesse seleção na Alta Paulista,
certamente você estava na seleção. Aí o Dema, eu acho que o Nezinho, eu acho que esse Caveira, quem são os craques ali da Alta Paulista, na sua opinião? Do seu tempo aí, contemporâneo seu? Vixe, é que nomes foram muitos, Muitos, né? entende? Nomes, é muita gente jogando. Mas Aquele dava uma tempo bela ainda seleção ali, né? dava. Para você formar uma seleção, por exemplo, de Tupã para cá, ou vamos dizer de Oswaldo Cruz até Tupi Paulista, Dava uma enorme seleção. dava. Você pegaria um centroavante, por exemplo. Aí você vai falar, e o Nezinho onde fica? Mas tinha um tal de Paulo Bim, que depois chegou a jogar meia partida no Santos, foi centroavante Ferroviária e tal. É mesmo? Então ele teria que estar. Vamos dizer que O Nezinho ia ser o reserva do Paulo Bim? depende do jogo. Depende do Porque jogo. se fosse um jogo para decidir, tem que botar. Não era nem botar o Neymar, não, era o Nezinho mesmo. O Nezinho, O né? Nezinho não escolhia quem também. Né? Então, pegando de lá, tinha muita gente boa. Depois, se você teria que passar pelo Flórida Paulista e Adamantina, que eram os dois times que eram os melhores. Só jogavam terceira divisão porque nunca interessaram para ele disputar a segunda. Seriam campeões também, é certeza. Né? Depois você chegaria até Dracena e Tupi nessa época que eu falei, de uns 5 anos seguidos aí, a gente tinha prestígio sim, valia a pena. Tinha. O que mudou do futebol daquela época para agora, na sua opinião? Porque O futebol é dom também, o futebol é sorte, sorte. o futebol é o momento. Você viu, vão retornar o Messi. Pegou na lateral, caminhou com essa bola normal, ninguém marcando ele, quer dizer, ele caminhou. Quando ele estava aproximando ali nos seus 25 metros do gol, 20 jardas, 25 jardas, o que ele fez? Ele jogou para a esquerda um pouquinho e deu um chute pro gol. Aí como ele é o melhor do mundo, a turma fica, pô, ele olhou o goleiro e deu um canudo por cima. Não, ele chutou pro gol. Porque se ele tivesse olhado o goleiro, ele teria chutado no canto de cá. Então, é o momento dele, o que ele fizer vale. Claro, não desmerecer, porque, como diz, é só los manos, né? Mas o cara realmente vale a pena, é bom demais. Então, o que mudou do futebol foi o seguinte: no começo da década de 70, existia um técnico aqui no Juventus chamado Milton Buzetto, que inventou, ele criou a técnica da retranca. Então os jogos eram assim, 1-0, 1-1, 0-0, 1-0, 0-0, e aí isso ia o Juventus. Tanto é verdade que até o artilheiro do Campeonato Paulista acabou sendo um jogador do Juventus. É mesmo? O Ataliba. Ataliba. Nunca foi um craque de bola, mas de raça. E aí os outros times começaram a fazer o mesmo. Embora lá na nossa região, um técnico do Dracena chamado Alaor, que foi o melhor técnico que a região teve em termos de entendimento, de briga, de chegar lá e fazer aquele negócio todo, ele montou em 66 os 2 melhores times da Alta Paulista. Foi o Guarani de Adamantina, campeão antecipado, e o Dracena, que em 65 ficou em último lugar, em 66 foi campeão com 3 ou 4 rodadas antes. Não acredito, é mesmo? Foi o melhor. Qual é o nome dele? Alaor. Ele realmente entendia disso daí. E o que aconteceu? Aconteceu que ele usava essa retranca também nos jogos fora. E fora era 1-0, 0-0, eles ganhavam de 1-0, ganhavam de 2-1, 1-0. E em casa também não passava de 3 não, era só naquilo mesmo. Eles, era só para... Então o que aconteceu com o futebol nosso? Começou a perder crédito. As grandes torcidas eram só nos clássicos, os times grandes no interior só, os pequenos a turma nem sabia, quer dizer, deixa pra lá. Chegava lá, tinha gato pingado lá assistindo, porque não saía gol. Você vai ao estádio para quê? Para ver gol. Com certeza. E não tinha. Então aí houve, nessa década de 70, muitas propostas, ou pelo menos conversas fiadas pela televisão, não sei, de aumentar a altura do gol. Vão aumentar 20 centímetros. Todas aquelas que pegarem na trave agora vão entrar. Bobagem. Para sair gol.
Então é bobagem, mas puta, lindo, olha, agora vai sair mais gol. Por quê? Aqueles goleiros baixos de 1,80 m, por exemplo, ia ter que pular muito. Então o que acontece? Aí vão aumentar de lado também uns 20 centímetros cada lado. Não, mas na trave lá, o que pega mais é em cima. Aí viu, vai daqui, desistiram dessa ideia. Aí então vamos cancelar o impedimento, cada um fica onde quiser. Pô, mas lá dentro, namorando o goleiro, não. Da 18 pra cá, cada um fica onde quiser. Sim. Passa uma faixa aí, ó, agora quem quiser ficar do lado de cada faixa, que fique. Não tem impedimento. Não, então vamos fazer o seguinte. E aquilo, cada um falava uma coisa. Até que ficou assim, chegou ao ponto que naquele tempo, você dominava uma bola no peito. Se ela subisse um palmo, você não conseguia pegar de novo, porque uma chuteira já passava na tua cara, no teu peito, na barriga, onde pegasse. Aquele tempo funcionava assim. Aí o que aconteceu? Hoje, os backers já chegaram a declarar na televisão, que eu ouvi. Hoje ele tem que jogar pedindo desculpa pro atacante. Pô, eu pus a mão em você, me desculpe. Porque você põe a mão no cara na jogada, não é que você tá querendo empurrar. O cara se joga, o juiz dá falta. Mas por quê? Para sair gol. Então, aquele tempo saía pouco. Hoje você pode ver que a média é de 2, 3 e tanto por partida no campeonato inteiro, em todos os lugares do mundo. É verdade. Então você vê o Neymar, ele domina uma bola no meio de 4, 5, ele pisa e fica olhando. Não tem um pontapé nele. Porque se der pontapé, está expulso. Então não tem mais facilidade para jogar. Isso em primeiro. Segundo, os jogadores naquele tempo corriam 6, 8 quilômetros por jogo. Hoje é de 8, 9 a 14. Agora, não é bem assim também, porque você pega um Romário na vida, que chegou a 1000 gols, ele nem treinava. Não corria tanto. Ele dizia, eu corro aquele pouquinho que precisa e pronto. Fica ali na boca da área esperando a chance dele, né? Ele dizia assim, o que o público quer é gol, e gol eu faço. Deixa comigo, né? Deixava, ele fazia. Então ficou assim, muito rápido, muito esperto. E também tem assim, o problema de empresários, você pega um jogador naquele tempo, você vê o próprio Pelé, quando encerrou a carreira dele no Santos, ele não tinha dinheiro. O cara, dinheiro que eu quero dizer, como tem hoje. Tinha aquele pouco. Foi ganhar depois nos Estados Unidos e tudo bem. Hoje um jogador, você pega aí, ó, o cara ganha aí 1.600.000, 1 milhão e tanto por mês um jogador. Agora, tem um monte de desconto daqui e dali, mas não interessa. Só que por fora, os outros ganham mais que ele. Patrocinador daqui, marcas daqui e dali que patrocina, que negócio todo. E vai ganhando em cima. Virou isso daí. Mas eu sempre comentei, se você pegar o Campeonato Paulista com 20 times, existe no mínimo 400 jogadores inscritos. Isso na elite do futebol paulista. 20 times, a 20 jogadores cada um. Não vamos dizer um Corinthians que tem 35, o Palmeiras que tem 30 e tantos, São Paulo, mas eu estou fazendo uma média bem por baixo, é mais de 400 jogadores. Eu desafio você a citar 20 que ganha dinheiro. Não ganha, né? Desafio, eu estou dizendo ganhar dinheiro, não é ganhar 15, 20 mil por mês, não. Eu estou dizendo ganhar dinheiro, porque os do interior nem isso ganham. Não ganha, né? Aí eu cheguei à conclusão, através de uma reportagem, que 85% dos profissionais, jogadores profissionais do país, não ganham 3 salários mínimos. É mesmo? E é verdade isso daí. Aqueles times que... Você viu uma disputa, por exemplo, no time do Nordeste contra o Palmeiras uma vez aqui, ou disputando a decisão de campeonato. O que você vai ganhar se você for campeão? Aqui você imagina o tamanho do bicho. Compra carros e tal. Lá, vou comprar uma geladeira para minha mãe. Outra, vou comprar uma televisão. Aí foram somar para ver o salário de todo time disputando a final do Brasileiro. Todo time. O salário do time inteirinho durante o ano não dava um mês de salário do Edmundo, do Palmeiras. Então... Não tem como, né? Não tem. Hoje em dia a coisa está muito apertada. Agora, com relação a jogar, tem mais treinamento. Você vê, a gente disputava uma segunda divisão e a gente tinha 2 treinos por semana só. Aqueles jogadores que se prezavam mais, que tinha que correr um pouco mais, por exemplo, o Jorge, o Claudinei, o Zusa, o Claudião, essa turma, eles iam 5h30 da manhã no campo treinar. Correndo. 6 horas até as 7h30, 8h, tomava banho para depois ir trabalhar. Eu achava um jeitinho de correr em algum lugar. Eu lembro também que você ia correr com
roupão, essas coisas. Por quê? Nós não tínhamos tempo, nós trabalhávamos. E os de hoje, eles têm esses jogadores bons, na casa deles tem um campinho, onde os puxa-saco estão lá treinando junto o dia inteiro. Não, mas é uma verdade. Deixa eu fazer mais 2 perguntas só para encerrar. Técnico ganha jogo? Ixi, isso daí é muito complexo, mas eu acho o seguinte... Aí nós vamos... Não... falar do Badu aqui, por exemplo. Eu tenho uma... É complexo. Eu acho que não ganha jogo. Eu acho que ganha... Aí nós vamos falar... Vou perguntar, técnico ganha jogo. O que você acha daquele time do Barcelona que ganhou do Santos? Porque... aí eu quero fazer a seguinte pergunta. Lá é técnico ou era o conjunto que eles tinham? Mas o conjunto... Primeiro você vem e fala, técnico ganha jogo? Então, você mesmo responde. Aquele conjunto que eles tinham naquele jogo e tem, foi formado pelo técnico. Não foi por ele sozinho. Mas é o conjunto. Não, é o conjunto... Não, mas quem formou o conjunto do time? Quem formou aquele time para ser daquele jeito? Foi o técnico. Você me desculpe, mas foi o técnico. Fica vocês sozinhos aí para ver se forma. Então o técnico formou aquele time. Tanto é verdade que na hora que o jogo estava formado, até para substituição não era o técnico que substituía, era o auxiliar dele que ele só ficou assistindo. Sim. A Copa do Mundo de 58, nós tivemos um técnico chamado Vicente Fiola. Em dado momento de um jogo de Copa do Mundo, um técnico sentado no banco dormiu. Dormiu? Ele dormiu, ele sentou e cochilou. Aí um cara continuou falando assim, Vicente, para ele de lado. Ele falou assim, não, deixa, os meninos sabem o que estão fazendo. Bom, aí você pega um Santos Futebol Clube da era do Pelé, que todas as vezes que brotava um jogador bom, pouco importa onde, 5, 6 meses depois já era jogador do Santos. Então eles desfalcavam todos os outros times, só punha para formar uma seleção. Sim. Tem que ganhar. Então quem era o técnico do Santos nessa época? Por 12, 13, 15, 16 anos, não sei. Era um senhor chamado Lula. Técnico Lula. Quando ele saiu do Santos, que já, como disse, chega já, né? Parece-me que ele veio para o Corinthians e já foi mandado embora. Então você pode pegar o melhor técnico do mundo naquela época e botar no Corinthians, que não ia ser campeão. Campeão é o Santos, Palmeiras, porque o time era melhor. Agora, tem hora que, por exemplo, o time está jogando e o técnico enxerga, melhor partir para aquele lado. Aconteceu em Tupi Paulista, nós perdemos o jogo 2 vezes, eu vendo o jogo perdido e não tinha como arrumar ali dentro, não tinha técnico para comandar. Nós estávamos ganhando 1-0 do Bandeirante de Birigui e Penapolense, não me lembro. Lembro que o Nezinho fez o gol e tudo. Estava chovendo e eles fizeram 2-1 com jogada só pela ponta esquerda do lado de cima. Onde o nosso lateral, aquele dia, só caía. Aí você achou que tinha que trocar o lateral? Mas que trocar que jeito? Eu vou gritar para quem? Tinha técnico nosso, mas ele que deveria ter visto. Sim. E o outro foi quando o Tupã veio jogar em Tupi Paulista também, na 2ª divisão, e eu estava machucado, então o técnico pediu para... Você poderia entrar no segundo tempo? Então, posso. Chegou no segundo tempo, um jogador nosso machucou na lateral, ele já tinha feito uma substituição, pôs um centroavante chamado Zulu, que era muito bom de bola, para entrar, e não tinha mais lugar para eu entrar. E deixou o nosso lateral esquerdo machucado jogando. Tupã ganhou de 2-1 no lateral, em cima do lateral. Por quê? Porque eles tinham técnico, não foi os jogadores que viram isso. O técnico que gritou, joga só lá que ele está machucado e pronto, acabou o problema. Então existe, o técnico ganha jogo sim. Ele orienta de acordo com o que ele vê do lado de fora. Então quem está fora vê mais? Tanta verdade que os técnicos hoje ficam com um radinho na mão e o auxiliar dele está na arquibancada, porque de lá você vê melhor o jogo. Pode ver que toda hora eles estão falando. Vou dar algumas coisas, alguns nomes para você. Comenta aí alguns nomes para mim. Zé Clineu, você já comentou. Já. Eu queria que você comentasse Dicão. Fala do Dicão. Dicão foi um goleiro sempre regular, mas também teve um problema. Quem é que ensinava, ou quem era o auxiliar de... Por exemplo, qual era o técnico de goleiro que Tupi Paulista tinha? Nenhum. Nunca teve.
Tudo que ele pegava lá era por vontade dele. Sim. Então ele foi um jogador, ele foi um dos que mais jogou partidas pelo Tupi Esporte Clube. Ele começou um ano antes de mim. Né? E terminou uns 2 anos antes também. Quer dizer, então eu acho que eu devo estar aí na ponta, eu acho, pela quantidade de tempo jogado no time. Entende? Depois que fiquei. Então o Dicão, se você perguntar lá em Flórida Paulista quem é o goleiro Tupi Paulista, o Dicão, eles só vão falar, não devia ter trazido aqui. Tupi empatou com Flórida, dentro de Flórida Paulista, e só deu Dicão. É mesmo? Ele fechou o gol, passou o zíper e pronto. Pegou tudo. Sério? Eu não estava lá porque eu estava no Oswaldo Cruz nessa época. Ele pegou só tudo. É verdade. Mas em compensação teve gol, que ele mesmo, bola rasteira. Teve um gol de bola rasteira que chutaram lá de umas 30 jardas e a bola veio fraca. E ele foi agachar para pegar a bola, mas com a mão só, assim, para pegar. Mas quando a bola estava chegando, ele olhou para o campo para pegar e já jogar para alguém. Quando ele olhou e abaixou a mão, a bola passou. E ela nem chegou no fundo da rede. Sério? Mas isso o Gilmar já levou gol assim, Tafarel, todo mundo leva gol. Isso é rotina. Mas foi o nosso goleiro, sim. Fala do Claudinei, alguns que eu lembro aí. Claudinei foi um garoto técnico também, era próprio dele, técnico. Era raçudo também em cima, batia falta bem. Foi um bom jogador, bom jogador. Sim. O irmão dele, o Claudião, lateral. O Claudião foi de regular, como se diz, só máximo que chegou a regular. Porque ele era grandão, então ele usava do tamanho dele para dar pancada. Quem passasse perto levava. Mas tudo bem. Quem mais que jogou? Bom, nós tivemos um jogador lá na ponta esquerda chamado Jairzinho. Jairzinho? O Jairzinho, eu citei do Quincas, que foi um bom ponto esquerda, mas não prosseguiu. O Quincas nunca jogou no time profissional. Ele parou por conta dele, que lugar para ele tinha no time. Mas então o nosso ponto esquerda maior foi o Jairzinho. E que nunca foi ponto esquerda. Ele era volante, ele era meia esquerda, então ele jogava pela ponta esquerda como o Rivelino fez na Copa. Eu fico aqui armando por esse lado e atacando. E o Jairzinho era um rapaz nesse estilo. Foi o melhor que nós tivemos. Vamos falar dos velhos, depois eu vou falar de um novo que foi... Pergunta do ponta direita. Quem foi o melhor ponta direita que Tupi Paulista teve? Fala do ponta direita. Melhor ponta direita, no meu conceito, foi o Deoneri. Deoneri foi muito bom. Era eu sei, bom. Ali. Mas sabe tinha raça. Direita lá? Não sei se você jogou junto com você. Chegou a jogar no profissional. Um amigo meu sentava na minha frente, na carteira da frente. Zé Camura. Você chegou a jogar? Joguei. O Mura chegou a jogar comigo algumas partidas. Né? Não foi no campeonato não, mas jogou algumas. Como o filho do seu Rui também. Jogou quem? O Roger. O Roger, bom de bola também. Jogou? Jogou. Mas tudo bem. Quem mais que jogou ali? Contemporâneo seu, você, Nezinho, Vadão. Vadão era muito técnico, eu consegui ver isso também. Você era muita raça, mas tinha muita técnica, muita qualidade no chute. O Nezinho era raça demais. O Darjo, você falou que era muito bom, né? O Darjo, bom de bola. Batia com os 2 pés, batia a falta bem e era técnico, realmente técnico, valeu a pena. Mas também, como diz o escritor, por vicissitudes várias, que eu não sei, ele deixou de jogar. Aí, quando a gente descobriu, ele estava jogando lá no São Bento de Guaraciaba. E ali, em realidade, deve ter sido uma realização dele, por estar entre amigos e ser considerado. E todo domingo ele ia lá, era ele, meu irmão, eles eram 4, se eu não me engano, que iam lá, todo domingo, jogavam lá. E ficou ali, como diz, jogar futebol em qualquer lugar tá bom. Se você um dia perguntar para mim um dos gols bonitos que eu considero, eu não sei nem o lugar que é. Foi num sítio onde tinha um trilho que passava gado, que era até fundo, era perigoso. E a gente estava perdendo de 4-1. E o último gol, quer dizer, o gol de empate, já estava bem no finzinho, no meio de uma turma inteira, e eu bati na saída do goleiro, por cima. Mas saída do goleiro, assim, muito pouco do gol ele saiu.
Coincidiu. Então eu considero até hoje um lindo gol. Empatamos o jogo. Gol meu não por ter sido um empate, entende? A gente estava lutando para aquilo. Já fez gol de bicicleta? Olha, a bicicleta aí ela é muito estranha. O cara falou, você tem que ficar no ar, bater virado de costa pro gol, outro, você tem que bater, como diz, vendo o gol ali, bater de... Não sei, cada um fala uma coisa. Mas nesse dia que o professor falou que queria saber se eu era bom de bola, o primeiro parece que foi assim. A bola veio e eu vi o goleiro saindo. E a bola, naquele tempo tinha areia ali perto da 18, aquele negócio todo, e eu perdi o pique da bola e passei dela. Quer dizer, veio um beck daqui, outro dali, ficou só no meu peito assim. Aí eu tinha olhado pro gol assim, alguns segundos e visto que ele já estava perto do pênalti, ele tinha saído. Então, aquele pulinho assim, pum, e entrou, quer dizer. Mas não é de bicicleta, isso é uma puxetinha, tá? Não dá para saber. Olha, alguma coisa que ficou, muitas coisas ficaram, mas eu tenho uma passagem, por exemplo, de futebol de salão que ficou. Salão, né? Salão ficou, não falamos salão, mas salão ficou, porque eu não me lembro de nenhum jogador de Tupi Paulista ser carregado nas costas. Eu não me lembro, sinceramente, nesse dia me carregaram. É mesmo? E fogos, aquela coisa toda, então eu achei estranho aquilo lá, falei, gozado, mas E a passagem de futebol de salão teve uma vez que o Tupi estava jogando com um time de Presidente Prudente, que naquela época tinha o Imer Lombardi, que já faleceu, que era muito amigo meu, ele trazia de vez em quando um time lá, convidava a gente para ir do outro lado, aquela história toda, né? E eu estava perdendo de 3-1 e aquele tempo tinha arquibancada ali no tênis clube. Aquela de madeira, não tem mais nada, mas tinha arquibancada. Aí a gente entrava lá por cima, pagava ingresso, aquelas coisas todas. E o jogo estava 3-1 para os caras e estava jogando lá no meio o Darjo, que era o melhor jogador de salão, indiscutivelmente. E estava o Zé Clineu, o Darjo, Aguinaldo, Dicão no gol. Nesse time não me lembro. Não, o Badu já tinha ido embora há muitos anos. Muito tempo atrás. E eu nunca fui jogador do tênis clube, da seleção da cidade, nunca. Não? Tinha uma turma já que formava, era melhor deixar pra lá, né? E nesse dia eu me lembro que o pai do Aguinaldo foi lá e falou assim, tira fulano, quer dizer, tirar alguém da defesa. Falando o técnico era o Pinguim. Você lembra? Não. O Pinguim, mas era o Pinguim. Hoje ele está aqui em São Paulo, tudo direitinho. E ele era do Bradesco, trabalhava no Bradesco. Então ele disse assim, tira o fulano, põe o Buque, aí o Buque dá um bico daqui, faz o gol e tal, sabe aquele negócio todo? Aí com muito custo, faltava 9 minutos para terminar o jogo. Entra Buque. Eu não me lembro quem saiu, mas eu só sei que quando eu acabei de entrar, o Zé Clineu fez o segundo gol. Ficou 3-2. 3-2. Em 8 minutos, quer dizer, isso que eu entrei, 8, 9 minutos, ficou 9-2 para nós. Tá brincando? Fizeram um gol. Eu fiz todos. Você que fez? Eu fiz todos. Eu cheguei a fazer gol em 15 segundos um do outro, porque quando fez lá e voltou, o cara soltou, tocou pro outro, antes do outro pegar, e eu já adiantei e peguei. Joguei na frente e chutei. Quer dizer, então só deu eu. Então essa passagem... Ficou... Não, essa passagem não tem jeito de não ficar. Quer dizer, em 8 minutos, são 7 gols. Com 2-9. 9-2. 9-3. 9-3. Contra Prudente? Um time que o Imer, o Lombardi, arrumou e trouxe para jogar com a gente. Aí, isso aí foi uma boa passagem. Mas tem muitas passagens. Se for citar passagens assim, de raiva, de briga, de confusão, tudo teve, entende? Você lembra de alguém famoso? Você falou dos Marçanos, ele narrou você? Em 66 eu estive em Oswaldo Cruz e o Osmar Santos e o irmão dele, o Carlos Ulisses, né? Eles eram da rádio de Oswaldo Cruz. Novinhos e tal, e eles transmitiam os jogos nossos lá. E então, 1 ou 2 vezes por semana, normalmente 2, na época do treino mesmo, porque lá quarta e sexta era treino coletivo. Ele ia lá.
E aí conversava com todo mundo, não é aquele negócio, amizade com um, com o outro, tá? Mas não vou dizer ele era meu amigo, não. Era um profissional. Era um profissional trabalhando onde eu estava também. Aí ele ia lá entrevistar. Mas ele transmitiu muitos jogos nossos. Se você entrevistar o Nezinho, ele vai se lembrar que quando o Tupã jogou contra o Oswaldo Cruz, em Oswaldo Cruz, o Nezinho ainda faz a brincadeira assim, que não foi nem ele que fez a festa. Que só deu ele também aquele dia. É mesmo? Com 2 golaços que valeu a pena. Ganharam da gente. E quem fez a festa mesmo foi os Osmar Santos. Tá brincando. Se você conversar com o Nezinho, ele nem fala nada de mim, mas diz assim, alguma vez você jogou em Oswaldo Cruz, ele vai falar, os Osmar Santos fez a festa aquele dia lá comigo. Tá porque transmitiu os gols dele. Então eu tive muitas partidas transmitidas pelo Osmar Santos, com toda certeza. Né? Com toda certeza. Televisão, não muitas. Não tinha. Tem uma filmada, porque esse jogo contra o Oswaldo Cruz não valeu o Campeonato Paulista, porque foi aquela época que podia substituir 2, passou a ser 3. 3 com o goleiro, e eles entenderam 3 mais o goleiro. Foi o primeiro ano que tinha acontecido aquilo, foi em 72. Então eles substituíram um a mais. Então os pontos são nossos, do Tupã, eu jogava pelo Tupã. Pelo Tupã. Mas aí fizeram um acordo na federação, a federação volta a jogar em Oswaldo Cruz o Tupã. Aí fomos lá e conseguimos um empate de 2-2. Tá. Vamos falar dos veião agora. Fala do Dedé, você lembra dele? Não. Jogaram no... Me lembro, joguei algumas partidas com o Dedé. O Dedé foi meu primeiro e último técnico. É mesmo? Porque ele estava técnico em Guatapuranga quando eu comecei. Ele já estava parando, ele jogava uma partida aqui, outra ali, não ligava mais. Mas ele era um forte, magro, portanto até hoje, se ele estiver vivo, não sei que foi muito tempo, não me lembro, ele deve estar, é claro, tomara que esteja. Se botar ele em campo, ele joga, porque ele não tem peso para segurar a barriga, nada, ele é magro. Mas o Dedé era o tipo do cara assim, era o tipo irritante pro adversário. Irritante. Ele tinha os dentes grandes, aquela risada assim de gozação. Então ele entrava no jogo e ele não escolhia quem era o adversário também. Tivesse que passar por cima, passava. Podia ser no campo dos caras, tivesse que bater na cara de volta, tivesse que empurrar, para ele era indiferente. E ele irritava os caras mesmo. Ele já jogava irritando os caras. E era bom de bola assim, viu? Era bom. Bom de bola. Bananeira jogava de meia, né? Bananeira era centroavante. Centroavante? Bananeira tinha Eu peguei o Bananeira para jogar junto quando ele já tinha 34 anos, se não me engano. Enquanto ele ficava atrapalhando a gente nos jogos de Tupi Paulista, aqueles jogos que a gente fazia que ninguém sabia jogar, você está entendendo o que eu quis dizer atrapalhando, que ele foi um craque. Porque ele era técnico demais e um craque, como é que ele ia jogar no meio daquela turma que chutava para onde a bola estivesse virada? Você estava virado para lá, você chutava para lá, e o Bananeira não. Então a gente falou, está atrapalhando a gente, porque até ele pegar na bola, segurar, olhar para lá e para cá, aquele negócio todo. Mas enquanto. Ele lentão o jeitão dele, mas enquanto a gente pensava, cadê o Bananeira? Porque ele sumiu uma época, o Bananeira sumiu. Pelo menos, né? Não está vindo aqui escalar time, porque a gente ia jogar num lugar, ele ia junto e ele que escalava. Um pouco importa que time que era, ele nem era do time, mas ele escalava. Aquele jeitão dele. E felizes fomos nós que tivemos ele por perto. Porque valeu a pena. Valeu a pena. Foi um amigão que não vou esquecer nunca. E quando a gente procurou, cadê o Bananeira? Sabe onde ele estava? No time profissional do Dracena. Puxa vida. Quer dizer, não servia para jogar lá com a gente? Não, o cara é muito. Fica aí só tocando bola e ninguém sabe tocar. Ele estava no profissional do Dracena, que era uma equipe consagrada da região. De ponta, né? O Bananeira estava lá. Depois ele me levou para Dracena. Foi onde eu comecei a treinar lá em 63. Aí tinha o Dema lá que treinava nessa época. Era meu professor em Tupi, de matemática. Ele era seu professor? Foi professor. Aí é que a gente foi entender melhor, né, quem era o Dema. Porque a turma ficava criticando porque ele era professor de matemática. Ninguém quer estudar, tira nota baixa, não é que tira, ele não dava nota baixa, gente que tirava. Aí fui jogar em Dracena e foi uma pessoa que ficou aqui para sempre, entende? Porque além de bom de bola, ele era daquele assim, se ele gostasse de você, ele dizia, eu gosto de você.
Se ele não gostasse, ele não mandava alguém falar, não. Ele já chegava e falou, eu não gosto de você, viu? Você lá e eu aqui. Ele já deixava claro e tudo. Mas ele era, valeu. Estamos encerrando aqui agora. Foi um prazer estar junto com você essa tarde, já no início de noite. Estamos aqui na sua casa. Você foi meu professor, um exemplo de vida para mim. Meu ídolo, eu gostei muito de menos você jogar bola lá no Tupi. E foi um tempo que marcou. Você sabe que eu, não sei se eu tenho gravado do tempo de criança, onde as coisas são mais gostosas, mais saborosas, o doce é mais gostoso, tudo é mais gostoso. Mas o ar é mais fresco. O ar é mais fresco. Se for falar nesse mesmo sentido, Tupi para mim é isso que você falou. O ar é mais fresco, tudo era maravilhoso, tudo era lindo, tudo era divino. E o time do Tupi para mim era a seleção brasileira. E nele você jogava. Sim. E eu senti muito orgulho de ter visto aquilo lá. E de ter isso na minha memória. Pena que a gente não teve as gravações aí que hoje tem. Hoje tem. Se tivesse, ia ser um sucesso. Seus filhos acreditam nisso que você fala? Eles acabaram acreditando quando às vezes sai algum lance que fala, pô, dali fiz gol, dali aconteceu isso, e eles ficam naquela dúvida, né? Mas depois de eu estar em Dracena um dia e apresentar um goleiro, que eu contei de onde eu fiz um gol, que eles não acreditavam, e o goleiro falou, pelo amor de Deus, porque aquele dia quase me mataram, onde se viu, eu levei um gol de lá, sabe aquele negócio todo? Aí, mas eles acreditam, sim. Realmente, sabe que quando a gente está contando, são coisas que aconteceram. Então eu tenho assim, muito orgulho da sua história, de ter vivido, da minha história também, né? Porque eu também participei de tudo isso. Só registrando que tem várias coisas que foi o Bucão que fez aqui, piso, escada, projeto, discutido com a mulher dele. Tudo isso daí é verdade. Então mas olha que coisa linda, uma sala maravilhosa, enorme. Parabéns, viu? Obrigado. Valeu. Valeu, digo eu.